VerboCast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe. Fala, povo de Deus, meu nome é Fábio Alposanto, eu sou um produtor musical, sou músico profissional há mais de 20 anos. No ano de 2017, eu tive acesso a uma escola chamada Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema. E sabe, irmãos, eu queria te encorajar, você se matricular, você entrar nessa escola. Essa escola afetou o meu destino, não somente o meu, mas o da minha família. Você, nesse ano, você procurar a escola mais próxima da sua cidade, do seu estado, e você ingressar nessa escola o mais rápido possível, a sua vida vai ser afetada. Você vai entender a importância de conhecer os princípios bíblicos e praticá-los, o que isso vai ocasionar na sua vida. O Rema é uma escola interdenominacional. Faça o Rema, mude a sua vida, mude o seu ano, e você um dia vai estar falando como eu estou falando hoje. Minha vida foi afetada porque um dia eu me matriculei nessa escola, mas eu resolvi também praticar tudo que foi aprendido, tudo que foi ensinado naquela escola. Não perca a oportunidade, esse é o seu ano. Que maravilha! Estamos começando o nosso VerboCast de todo sábado aqui nas ondas da 100.7 Rádio Evangélica FM e também através do nosso canal no YouTube, @Verbo Recife Campo Grande. O VerboCast é um programa da Igreja Verbo da Vida, Rua Gonçalves Dias, número 65, e eu, Cristiano Arcoverde, tenho a honra de apacentar esta linda e amada igreja. Que coisa boa poder estar junto com você todo sábado, compartilhando uma palavra da parte de Deus, trazendo entrevistas abençoadas. Bom momento para você receber da parte do Senhor, fortalecendo a sua vida a cada dia, para a glória do Senhor. Quero abrir o programa de hoje trazendo uma mensagem da palavra de Deus aqui no texto bíblico do livro de Sofonias, capítulo de número 3, verso 14 em diante, que diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Verso 15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o inimigo, o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, já não verás mal algum. Aleluia, eu recebo, você recebe também nessa manhã, bênção demais, já não verás mal algum. Verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Verso 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Palavra de salvação, palavra de vida. Nessa manhã de sábado, aumenta o som do teu rádio, aumenta, porque é manhã de palavra, é manhã de bênção, é manhã de restauração. Você que está ouvindo no seu carro, você vizinho do nosso irmão que está ligado aqui também, ouvindo aqui nas ondas da 100.7, porque eu sei que alguns irmãos, indicam, olha, assiste, ouve o programa, esse programa abençoado, nosso VerboCast de todo sábado. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter uma mensagem poderosa ministrada pelo profeta Fernando Leal em nossa igreja. Ele esteve ministrando conosco e foi algo tremendo. Prepare-se, grandes coisas o Senhor vai falar no teu coração. Aumenta o som, abre o coração e receba da parte do Senhor. E sinta mesmo o ambiente, o clima e a atmosfera, a unção de Deus operando na sua vida nessa mensagem ministrada em nossa igreja, Rua Gonçalves Dias, número 65, na nossa celebração de domingo. Bom demais! Domingos 10, 18 e 30, você é nosso convidado. Vamos para a mensagem, vamos para a palavra. No intervalo, vou falar para você também sobre o Rema, que é uma grande bênção, mas agora é palavra do Senhor. Quantos estão empolgados com a palavra de Deus? Quantos reconhecem que ela é a verdade absoluta sobre qualquer tipo de situação? E cremos que você não está aqui por uma coincidência, mas que algo da parte de Deus vai afetar a tua vida, a tua história
E todas as vezes que estamos em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, estamos em um ambiente de mudanças. Então, quantos estão prontos para mudanças radicais? Para coisas que só o céu pode fazer. Então, é uma honra e alegria estar nesta casa, né, nessa oportunidade. Ontem nós tivemos a Academia de Líderes e foi um tempo tão maravilhoso e tanto favor, né, da parte de Deus estendida sobre essa igreja, sobre as obras que estão conectadas a vocês. Então, muito obrigado ao nobre pastor Cristiano, Kátia, toda a sua família, toda a sua equipe, liderança, por me ter aqui. E sempre é um privilégio estar com vocês, né? É um privilégio poder ver tudo que Deus tem feito através do chamado, né? Daquilo que Deus confiou ao pastor Cristiano e à sua família. Ele é um homem de integridade, né? Que tem uma motivação correta com a obra de Deus e principalmente que ama promover pessoas. E aquele que promove pessoas, Deus o promove. E Deus tem promovido eles e colocado naqueles lugares que no plano de Deus já está estabelecido. Então, e como ele mesmo disse, né, nós temos uma conexão de bons anos, né? O pastor Cristiano me conheceu ainda adolescente, ainda morando em Caruaru, e ele acompanhou, né, um pouco das fases da minha vida, um pouco também do início da minha caminhada ministerial. Ele foi um dos primeiros pastores que me deu a oportunidade, né, para ministrar. E não era uma coisa boa na época não, viu? Mas Deus tinha misericórdia. Mas eu sou muito grato a Deus pela vida dele, né? Ele tem parte e galardão em tudo aquilo que estamos vivenciando. Então, sou muito grato a Deus por sua vida. E a gente está conectado, né? Até Jesus voltar e pós ele voltar também, porque a gente vai permanecer no céu conectado. Então, quando ele falou comigo, né? Eu já tinha uma programação no domingo à noite e encaixou para estarmos juntos aqui ontem e também hoje pela manhã. Então, creio que está no plano de Deus estarmos juntos nessa oportunidade. Amém? Como o irmão Reagan falava, né? Deus tem um plano para cada culto. Então, Deus tem um plano para esse culto. E nós vamos desfrutar desse plano e de toda a sua bondade. Sabe, irmãos, às vezes nós podemos ter revelação sobre um lado da estrada, se tratando de contextos bíblicos e da vida com Deus, mas podemos não ter uma revelação plena do outro lado. Kenneth Hagin, né, que foi o fundador do Rema, e ele nós somos uma extensão, de certa forma, da palavra da fé, da visão do Rema. E ele disse que houve uma fase de sua vida que Deus lidou com ele, porque ele teve uma revelação sobre cura divina. Ele se levantou do leito de morte, né, estava condenado pelos médicos com 8 doenças incuráveis, e ele se levantou do leito de morte naquela situação. Ele estava condenado a não chegar nem a 17 anos de idade, mas ele nasceu de novo no leito de morte, e quando ele nasceu de novo, ele disse que a unção que ensina todas as coisas dizia para ele: você não precisa morrer adolescente, você não precisa morrer com 17 anos de idade. E ele creu na palavra de Deus e foi levantado do leito de morte. Então ele tinha uma grande revelação com respeito à cura divina. Mas Deus falou com ele, da mesma forma que você meditou sobre cura e você tem uma revelação sobre cura, você também precisa ter uma revelação sobre prosperidade. E às vezes podemos estar somente de um lado da estrada e não estamos identificando que a Bíblia é um livro completo e Deus deseja nos alcançar em todas as áreas da vida. Ele deseja que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. E ele começou a meditar sobre essas verdades também relacionadas à prosperidade. E ele disse que ele tomou aquilo como uma revelação e Deus deu uma instrução para ele. Disse: fale com o diabo para tirar as mãos do seu dinheiro e fale com os anjos para ir e trazerem todo o suprimento que você precisa. Então ele disse: diabo, tire as suas patas imundas do meu dinheiro, e anjos do Senhor vão e tragam todo o suprimento que nós precisamos. E o que é isso? É quando você confia em Deus e confia que o mundo espiritual ele é mais real do que esse reino físico. E eu creio que essa é uma manhã que Deus vai antecipar coisas. Quantos creem que Deus pode antecipar coisas? Deus pode pegar coisas que estão lá na frente e trazer para acontecer agora. E sabe, lá em Isaías 46, no versículo 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Diz comigo: Deus anuncia o fim desde o princípio,
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele estava dizendo que desde o começo ele anuncia o fim. O que é Deus desde o começo anunciar o fim? É que Deus já tem uma resposta para qualquer tipo de situação que venha a se levantar na nossa caminhada. Pode ser que você está vivendo uma situação física, uma situação financeira, uma situação na família, e eu quero te dizer essa manhã, Deus já vê o fim dessa situação. Então, quando estamos no meio de uma turbulência, a nossa mente e atenção pode estar tão focado no que está acontecendo que a gente não consegue se ver no fim. Mas qual é o fim que Deus vê sobre essa situação? Deus não te vê morrendo dessa situação. Deus não te vê em um colapso financeiro. Deus te vê vencendo sobre qualquer tipo de adversidade ou situação que estamos vivenciando. A Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. O que significa que está em Cristo? Significa que você já está na resposta. Estar em Cristo significa que você já tem a vitória sobre qualquer luta da vida. Estar em Cristo significa, quando eu entro em um tipo de oposição, eu não entro para ver se venci. Eu entro sabendo que já sou mais que vencedor. Eu entro já vendo o fim dessa história. Então eu quero que alguns aqui essa manhã possam contemplar o fim da história. E o fim da história é que você já venceu sobre qualquer tipo de situação que venha a surgir na sua caminhada. Orando, principalmente no início desse ano, e me veio uma inclinação da importância do corpo de Cristo meditar sobre 3 pontos. Primeiro ponto, meditar sobre saúde divina. Segundo ponto, meditar sobre proteção divina. E um terceiro ponto, meditar sobre prosperidade. Existem coisas que estão para vir sobre a terra, e a própria Bíblia adverte que os últimos dias serão tempos perigosos, e nós estamos entrando em fases que haverão tempos perigosos. Porém, esses tempos perigosos não devem nos assustar, nem devem nos colocar em uma atmosfera de medo, mas eu creio que existem pontos que estão sendo despertados no corpo de Cristo, o qual, à medida que nós meditamos sobre essas verdades, nós trazemos para nós um fortalecimento espiritual. É como você cobrir a casa antes da chuva. É melhor você cobrir a casa antes da chuva ou você cobrir a casa durante a chuva? É melhor você cobrir antes. Então, quando nós meditamos sobre algumas verdades, é como você cobrir a casa antes da chuva, irmãos. E a gente pode cobrir a casa de uma forma tão eficaz, ao ponto que a tempestade vem, a chuva vem. Você já teve aquela experiência, né? Tem aquela chuva forte durante a noite, mas você está num sono tão pesado, você está tão seguro e abrigado que você nem viu que choveu. Quantos estão prontos para ter a palavra de Deus como um abrigo seguro? Ela será um abrigo seguro para a tua vida, ela será um abrigo seguro para os teus filhos, ela será um abrigo seguro para o teu futuro, ela será aquela garantia. As tempestades estarão acontecendo aí fora, mas nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, estamos descansando à sombra do Onipotente. Então, a importância de nós meditarmos nessas verdades. Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo: atente, coloque um foco sobre essas verdades, tenha a sua atenção sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque elas serão, não apartes dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para as que a acham e saúde para o seu corpo. Em Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele diz a consequência do homem que medita dia e noite na lei de Deus. Diz: ele será como a árvore plantada à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Primeiro ele está dizendo que o que medita, nós falamos um pouco sobre essa palavra ontem, que meditar do hebraico significa imaginação. Ele está dizendo: medite ao ponto em que você se vê. O que é imaginação? É você se ver naquilo que você está crendo.
Amém? É interessante porque a imaginação, ela veio de Deus. Deus deseja que a gente se veja no que estamos crendo. É quando você medita tanto em cura, digamos que você está vivendo uma adversidade no corpo, e você medita tanto sobre aquelas verdades ao ponto que você se vê curado. Muitos que vêm para a fila de cura, o que se torna um impedimento para que eles recebam a sua cura, é que eles não estão se vendo curados. Quando você medita sobre proteção divina, você absorve tanto aquelas informações que não tem espírito de medo que governe você. Você não deixa o carro na rua achando que alguém vai pegar. Você não deixa os filhos na escola achando que algum tipo de mal pode vir sobre eles. Você crê que aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, aquele que está na vida, o inimigo não pode tocá-lo. Quando você medita sobre essas verdades, você sabe que em tempos bons e em tempos ruins, independente se a economia está subindo, se a economia está descendo, você se considera: eu estou em um lugar onde a minha folhagem não murcha. O que está dizendo? Que nós estamos em um tipo de sistema que não é o sistema mundano. Nós estamos em um tipo de sistema que não é o sistema maligno. No sistema mundano existe tempo, tem tempo de florescer, tem um tempo de murchar, tem um tempo em que a folha cai, mas no sistema de Deus a sua folha permanece verde com sol, com chuva, com frio. Ele está dizendo: no meu sistema você está estabelecido em uma outra lei e fundamentos. E a Bíblia fala no Novo Testamento que a lei, em Romanos 8, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que está dizendo? Nós estamos debaixo de um sistema sobrenatural. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo. Quando fala que é o Deus desse mundo, está dizendo: o diabo é o Deus de um sistema. Um sistema de falta, um sistema de colapso emocional, um sistema de doença, mas nós não estamos sujeitos aos tempos, nós não estamos sujeitos ao sistema falido do mundo, nós estamos sujeitos ao sistema de Deus. Seu Miguel, eu estou sujeito ao sistema de Deus. Jesus disse em João 15:7, ele disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Então ele está dizendo: as minhas palavras precisam permanecer em você. Elas permanecem em mim. Se vocês permanecerem em mim, se você estiver em mim, uma das consequências de você estar em mim é que minhas palavras permanecerão em você. Então, meditar nas Escrituras significa que aquilo se torna parte de você. Não é somente você saber muitos versículos da Bíblia, é você ser a Bíblia. O que é ser a Bíblia? É as pessoas olharem para você e ver um versículo de cura. É as pessoas olharem para você e ver um versículo de paz. É você chegar em um ambiente e você não falar nada e a pessoa dizer: rapaz, quando você chega, uma paz chegou. Quando eu estou perto de você, eu me sinto bem. O que é isso? É porque Ele está em você e as palavras dEle também estão em você. Você se torna um portador do céu, onde quer que você esteja. Paulo também fala em 2 Coríntios 4,18, ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que não se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele está dizendo: a nossa atenção deve estar nas coisas que não se veem. E as coisas que não se veem, elas não estão conectadas ao tempo cronológico. Elas estão conectadas ao tempo de Deus. E quando nós entramos no tempo de Deus, nós entramos em um sistema onde o seu tempo entra no nosso tempo. E quantos estão prontos para o tempo de Deus entrar no nosso tempo? Quando o tempo de Deus entra no nosso tempo, os processos são acelerados. Em uma visitação em que Jesus apareceu para o irmão Hegel, ele disse: a minha vontade é que os meus filhos não adoeçam, não sofram acidentes e nem tenham intervenção cirúrgica. Mas eu vou acelerar o processo daqueles que estão em tratamentos médicos. Amém? Quantos estão prontos para Deus acelerar o processo sobre pessoas que estão em tratamentos médicos? O tratamento normal diz: você vai ter que viver a vida tomando remédio de pressão. E Deus diz: o meu tempo vai entrar no seu tempo. E porque o meu tempo vai entrar no seu tempo, você não vai precisar ficar escravo de um sistema. Irmãos, há um sistema aí operando lá fora que você pode ser engolido por ele. E você pensa: eu tenho que tomar tantas vitaminas no dia, e você começa a fundamentar a sua fé nesse sistema, ao ponto que se você não toma, você acha: eu estou desprovido.
Eu não sou contra a parte natural que nós precisamos fazer, mas a sua fé não está fundamentada nessas coisas. Se a vitamina faltar, a fé é a vitória que vence o mundo, ela permanece operando. E nós precisamos crer que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele pega o que o diabo programou para o mal e transforma para o bem. Porque nós não temos o controle, por exemplo, graças a Deus, por todo o conhecimento que a gente pode ter sobre água, sobre o pH da água, sobre os alimentos que são corretos, mas principalmente nós que viajamos, a gente não tem como olhar toda hora o pH da água. A gente não tem toda hora controlar o que a gente vai comer. A gente tem que crer que o Deus abençoa a água, que Deus abençoa os alimentos. É por isso que nós oramos pela comida, porque nós cremos que estamos fazendo aquilo baseado na lei do Espírito de vida. A irmã Ladona Osborne falou uma coisa interessante, porque ela teve em uma das nossas conferências de ministro. E em um momento de mesa em que ela estava conosco, ela disse, eu viajei muito com o meu pai quando eu era criança e adolescente. E nós íamos pregar em países perseguidos e ficamos na casa de uma família que não cria em Deus, hospedados lá. E ela disse, nós passamos a semana lá, no final de semana, o dono daquela casa veio falar conosco e ele disse, eu quero que eu e toda a minha família receba esse Jesus que vocês pregam, porque faz uma semana que nós estamos tentando matar vocês, envenenados, nós estamos colocando veneno na comida e vocês não morreram. Nós estamos colocando vidro moído na comida e vocês não foram afetados. E a irmã Ladona Osborne disse, é por isso que aquela comida tinha um tempero mais gostoso do que qualquer outra comida que eu havia comido antes. Por quê? Porque o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o seu corpo mortal. Aleluia! Nós não estamos conectados ao sistema falido do mundo. Nós estamos conectados ao sistema de Deus. Quantos reconhecem que estão conectados ao sistema de Deus? Diz comigo, saúde divina. Uma das origens da palavra saúde é shalom, que significa saúde total. Diz comigo, saúde total. Então, quando você medita em saúde, é como você se ver bem. Você se ver curado, você se ver saudável. Você se vê debaixo de um lugar onde a doença não pode se instalar em você. Irmãos, nós precisamos entrar novamente naquela ousadia em que você diz, eu não vou ficar doente. Meus filhos não vão ficar doentes. Eu não vou pegar metade do meu salário e jogar em medicamentos. Eu creio que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ô irmã, é porque é normal, quando o tempo esfria, aquela minha sinusite volta. Claro, se tornou sua sinusite. Mas quando você diz, eu estou curado, pode fazer frio, pode fazer calor, pode ser inverno, pode ser verão, eu posso ir para qualquer ambiente na terra, eu vivo de dentro para fora e não de fora para dentro, eu reconheço que estou debaixo de saúde divina. Comigo, eu estou debaixo de saúde divina. Então, quando você medita sobre aquelas realidades, você começa a se ver dentro daquela realidade. Eu lembro de uma situação, minha mãe falou que um casal amigo da minha família entrou em contato com ela, eles eram recém-casados e a mulher havia engravidado e o médico detectou que o bebê não tinha o osso nasal. E minha mãe mandou uma mensagem minha para ela, dizendo, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Então ela ouviu aquela mensagem e ela começou a criar uma imagem dentro dela, daquela criança com o nariz. Todas as vezes que ela ia fazer ultrassom, detectava, não tem o osso nasal. Mas ela tinha uma imagem dentro dela. Porque sabe qual é o problema de algumas pessoas? É que elas sabem um diagnóstico médico e elas começam a meditar em tudo que aquela doença é. O que eu devo não comer, o que eu devo não beber, o que eu devo não fazer. Em vez de elas meditarem na palavra de Deus, elas começam a meditar naquela doença. E aquilo começa a consumir elas, ao ponto em que aquela doença... Eu já vi pessoas que nem sabiam que tinham determinada doença, mas quando sabem, elas morrem em 3 meses. Ela tinha às vezes 10 anos aquilo, mas quando descobriu, a sua atenção se voltou. Por quê? Porque onde estiver a sua atenção, aquilo vai ter você. Se o diabo tiver a sua atenção, ele vai ter você.
Então ela começou a meditar sobre aquilo, a meditar sobre aquelas verdades. E ela viu aquela criança, ela tinha uma imagem dentro dela, que não era a imagem do ultrassom, era uma imagem interna do seu bebê perfeito. Então no dia do nascimento já havia uma equipe preparada para levar aquele menino para a UTI, para socorrer, porque ele não tinha o osso nasal, ele teria problemas respiratórios. Mas quando ele nasceu, o bebê estava lá com o seu nariz perfeito. Aleluia, aquilo não foi novidade para aquela mulher. Por quê? Porque ela já tinha uma imagem dentro dela, daquela criança com o seu osso nasal. Você precisa meditar, ao ponto que ninguém vai te tirar da imagem que já está dentro de você. A imagem que estiver dentro de você é para onde a sua vida vai caminhar. Irmão Reagan fala de um pastor amigo dele, que ele foi para a igreja desse pastor, e havia 2 mulheres naquela igreja que estavam diagnosticadas com câncer. E ele orou pelas 2 mulheres, as 2 foram curadas. Um tempo à frente, ele voltou naquela igreja e o pastor ele perguntou: como estão aquelas irmãs? E ele disse: infelizmente uma delas partiu, mas a outra permanece curada. E o pastor disse: irmão Reagan, o que é interessante é que eu conversei com aquela irmã que permaneceu curada. A outra irmã, ela sempre estava debaixo de medo daquela doença retornar. E aqueles sintomas voltaram e ela morreu. Mas sabe o que é interessante? É que quando os médicos fizeram a autópsia daquela que morreu de câncer, que disse que os sintomas haviam voltado, quando fizeram a autópsia não havia nada de câncer no corpo dela. Ela simplesmente meditou na coisa errada. A outra que sobreviveu e permaneceu viva, o pastor chegou para ela e disse: qual foi o seu segredo? Ela disse: aquele mesmo medo vinha para mim, mas eu estava meditando na coisa certa. Eu estava me vendo curada constantemente, eu não estava me vendo morrendo com câncer. Veja, aquela mulher nem tinha aquela doença, mas ela se agarrou a uma sugestão, a uma mentira que veio de fora, e aquilo consumiu sua vida ao ponto que ceifou a sua história e cortou a sua vida da terra. Eu declaro, irmãos, você não vai se ver doente, você não vai se ver acamado em uma UTI, você não vai ver os seus filhos dependendo de hospital em hospital, de problema em problema. Eu declaro que você andará debaixo da lei do Espírito de vida. É como nós vimos essa manhã, essa bebê Antonella, ela não vai mais voltar para nenhum tipo de diagnóstico médico. O que o diabo estava programando foi cortado agora. E eu declaro esses pais, essa família livre de todo o medo que tenta ministrar a eles. Ela viverá e não morrerá e contará os feitos do Senhor. Amém, aleluia. E nós precisamos nos ver nisso. Receber isso, não permitir que medo esteja ministrando as nossas vidas. Amém. Porque Deus tem um olhar, e o tempo de Deus entra no nosso tempo. Quantos estão prontos para o tempo de Deus entrar no seu tempo? Oi, mas é porque eu já estou com mais de 60, é normal, uma dor aqui, uma dor acolá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Está dizendo, quanto mais os dias passam para os que estão em aliança com Deus, mais vai ficar melhor. O Salmo 92:13 diz: pois os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes. Irmãos, eu olho para a Bíblia e vejo que o tempo parou para algumas pessoas, porque você vê Sara, que se chamava Sarai, ela tinha 90 anos, e Abraão teve que esconder que ela não era mulher dele, porque o faraó desejou Sara. Irmãos, o tempo parou para aquela mulher. Alguma coisa parou no físico dela, porque ela ainda era tão bonita, que ainda chamava a atenção de autoridades. Eu declaro, o tempo vai parar para você. Você não pode estar conectado a isso e começar a depender da sua vida, do seu sistema, dentro desse tipo de atmosfera. Sabe, nós tivemos agora o nosso segundo filho, e Miriam engravidou do segundo filho com 41 anos de idade. Eu posso falar isso porque ela me permite falar isso. Mas existem mulheres e casais que entram em um sistema de pressão.
Eu não estou dizendo, se você se programou e pode ter, e casou cedo e quer ter filho cedo, tudo bem. Mas existe, não é o caso de todo mundo. E tem pessoas que pensam, meu Deus, depois dos 40 vai ser uma peleja. Sabe, a gente teve Davi, e quando fomos para a médica falou, você tem mais de 40. E ela quis trazer todo um sistema de diferenciação, que seria essa gravidez. E nós dissemos, não, essa vai ser melhor do que foi a de Elissa. Porque nós estamos no sistema de Deus, e não no sistema do mundo. E no sistema de Deus, o corpo dela funciona segundo a lei do Espírito de vida. E a gravidez dele foi mais saudável, foi melhor do que a gravidez de Elissa. As taxas foram as melhores, o exame sempre era superior. E a médica dizia, é surpreendente o seu exame, você parece que tem menos de 30 anos. O que é isso? É a lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E pessoas estão trazendo para si a imagem errada. É como você, eu vou tirar férias e eu levo na minha mala uma farmácia junto comigo. Como você está imaginando que vai ser suas férias? Não, porque se eu chegar naquele quarto, eu chego mofo, já fico alérgico. É isso mesmo. Suas palavras estão governando você. Mas quando você diz, eu estou segundo a lei do Espírito de vida, eu não vou passar metade das minhas férias em medicamento para no final delas eu poder ficar bem. Não, eu reconheço que eu estarei bem no começo, eu vou estar bem no meio e eu vou estar bem no fim. Meu Deus, que maravilha, que é bom demais ouvir a palavra de Deus, é maravilhoso você ouvir na internet, como você pode estar agora pelo @Verbo Recife Campo Grande, ou também ouvir pelas ondas da 100.7, todo sábado, 9 da manhã, nós temos a transmissão do nosso programa, que é uma grande maravilha. Agora, presencialmente, nessa atmosfera, nesse poder, meu irmão, é outro nível, como eu gosto de dizer, outro nível de operação celestial na terra dos viventes. Pode ter certeza, viu? Então, fica o convite, esteja amanhã conosco, 10 da manhã e 18h30. Às 10 da manhã, nós estaremos com uma programação maravilhosa, com o Domingo da Família. Amanhã, nós viveremos o Domingo da Família em nossa igreja. Pela manhã, então, uma mensagem voltada à área de família. Olha, essa área está sendo tão afetada. Esses últimos dias, parece que o inferno se levantou ainda mais para tentar destruir, mas eu vou te dizer, Deus se levanta e Deus é maior do que toda a obra do inferno, meu irmão. Como eu no começo do programa li esse texto de Sanfonias, canta, o Senhor afastou as sentenças que eram contra você, Sanfonias capítulo 3, eu te digo, meu irmão, e está muito forte dentro do meu coração, essa palavra para você e a sua família não está de fora desse grande projeto de Deus que é a transformação de um lar, de uma casa, de filhos, de esposa, de marido, de todo um conjunto, de toda a família. É bênção demais. Então, 10 da manhã, culto da família abençoado. À noite, 18h30, uma grande celebração, uma grande festa para a glória de Deus, 18h30. 10, 18h30, esteja conosco, Rua Gonçalves Dias, número 65. Venha você e toda a sua casa. Temos departamento infantil em todos os nossos cultos regulares. Então, vem para o culto, traz tua criança. A partir dos 3 meses, nós já temos sala com professores treinados, bem habilitados para poder receber a tua criança e ministrar para a vida dela de uma forma muito especial. Então, se eu fosse você, eu não perderia o domingo pela manhã, já às 10 da manhã, e viria para receber. Então, venha. Não só fique no viria, não. Venha. Bote na sua agenda e participe. E para fechar esse momento de intervalo, porque já tem a continuação da mensagem ministrada por Fernando Leal aqui na nossa igreja, no nosso templo, no Templo Verbo Recife Campo Grande. Eu tenho uma informação sobre o Rema para você. A unidade do Rema mais próxima da sua casa. Como é que você pode conhecer? Como é que você pode saber onde tem uma unidade do Rema mais próxima de sua casa? É só acessar www.rema.org.br www.rema.org.br RHEMA, ok? Tem esse H aí que você não pode esquecer. A palavra viva é poder de Deus para a sua vida. Então, venha participar dessa escola que tem impactado, tem transformado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. As aulas nesse período estão abertas, então você pode vir degustar aqui no Rema Recife Campo Grande, Rua Gonçalves Dias, número 65. Estamos tendo a matéria Justiça de Deus com a professora, a reverenda Sandra Santos, que é uma grande bênção, ministra do Evangelho, professora do Rema, tem cumprido o seu propósito de uma forma muito especial e os alunos estão
impactados de uma forma também muito poderosa. Mas nós temos Rema espalhados também em outras unidades na região metropolitana do Recife, fora do Recife também, fora de Pernambuco, no Brasil e até fora do Brasil, graças a Deus. Aqui na região metropolitana nós temos Igaraçu, Rio Doce, nós temos o Rema aqui em Recife, Campo Grande, o Rema da Zona Norte, na Tamarineira, o Rema do Ibura, o Rema Boa Viagem. Nós temos várias unidades preparadas, prontas para receber você com muita alegria. Deus continue abençoando. Vamos à continuação da mensagem da Palavra de Deus com o profeta Fernando Leal ministrando em nosso templo, no Templo Verbo Recife, Campo Grande. Precisamos meditar mais sobre proteção divina. E o Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás ao espanto noturno, nem a seta que voe de dia. É como se Ele estivesse dizendo: eu vou guardar você de noite, eu vou guardar você de tarde, eu vou guardar você de dia. Há uma palavra de Deus dizendo: eu vou te proteger em qualquer horário, eu vou te proteger em qualquer esfera. A gente, por causa da vida ministerial, sempre chega tarde em casa. E uma vez o meu porteiro disse: você não tem medo de chegar em casa meia-noite, 1h da manhã? E eu disse: não, porque o Deus que me guarda meio-dia, me guarda meia-noite. O Salmo 91 não fica menos poderoso depois das 10 da noite. Deus está me guardando constantemente, em todo o tempo. E sabe, a Bíblia fala no livro de 1 Pedro 1:5, diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está presa revelada no último dia. Ele estava falando aqui sobre a volta de Jesus, sobre o momento que vamos para o céu. E quem sabe que no céu você não vai precisar de proteção divina. No céu você não vai precisar de cura. Mas ele está dizendo: enquanto a gente não vai para lá, há um poder que está garantido para te proteger nessa vida. Enquanto não estamos lá, mediante a fé, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Existem fases, e principalmente em começos de fase, você pode entrar em um tempo de muita oposição. E eu lembro que quando conheci a palavra da fé em Caruaru, ainda adolescente, foi uma fase de muita oposição. O diabo não queria que eu me conectasse ao que eu estava me conectando. Então foi oposição na família, foi oposição nas finanças. Eu não tinha carro para voltar para casa e nem tinha ônibus. Então eu precisava dormir no final de semana na casa de irmãos em Caruaru. E em uma dessas minhas idas para a casa de um desses irmãos, era um bairro perigoso, era um lugar que não era muito legal para você andar a pé. E eu fui para uma escola dominical e fui voltar para casa, para aquela casa a pé, e no caminho um cara me abordou e ele mexeu assim na cintura como se estivesse com um armado, e ele disse: passe seu relógio, né? E eu passei meu relógio, não era um relógio bom, teve ele que teve prejuízo, mas passei o relógio para ele. E quando eu passei aquele relógio para ele, eu fiquei assim parado na esquina, e um homem chegou numa moto, vestido de policial, e eu lembro a face daquele homem. Eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, eu lembro da face dele até hoje. Aquele homem parou do meu lado, e ele disse assim: aquele homem roubou seu relógio? Eu disse: roubou. E ele olhou para mim e disse: você não pode ser roubado, porque você está vivendo o plano de Deus. E ele disse: fique aqui porque eu vou buscar seu relógio. Eu fiquei lá, ele foi lá, pegou meu relógio e me devolveu. Eu não sei se era um anjo, se era alguém nascido de novo, mas ele disse: você não pode ser roubado, porque você está vivendo o plano de Deus. Aleluia, você está protegido mediante o poder de Deus. O diabo não vai roubar você, não vai roubar a sua família, não vai roubar o seu carro. Existem anjos que estão cuidando de você, há grandões que estão cuidando dos seus filhos. E nós vamos ter uma revelação maior do ministério dos anjos nessa era do que em qualquer outra fase na terra. Eu lembro de anos atrás, quando a Elissa era bebê, Miriam acordou para ir ver ela no quarto, e ela viu o anjo que cuida da nossa filha. E quando eu deixo ela na escola, eu não deixo ela com medo. Eu deixo ela e digo: papai não vai estar aqui, mas alguém vai ficar com você. E você está guardada na entrada, você está guardada na saída. Os anjos do Senhor são reais. Irmão, se um anjo só deu cabo de 145 mil homens na Bíblia, eu te digo, há anjos, você pode ficar garantido, porque há um tipo de segurança da elite protegendo você.
Amém. E precisamos confiar que o mundo espiritual é mais real do que esse reino físico. Então diz comigo: eu estou protegido pelo seu poder. E um outro ponto, e último ponto, nós precisamos meditar sobre prosperidade. Eu quero ler para você alguns versículos citar, na verdade, alguns versículos de provisão sobrenatural. Quantos estão prontos para a provisão sobrenatural essa manhã? Obração com mamante querer este que todo lo bom mamante lenque este culo bamante leadoste obraço com mamante. Alguns estão preocupados sobre o futuro e não estão permitindo que o poder de Deus possa afetar as áreas de sua vida. Mas essa é uma manhã de descansar. Essa é uma manhã de manter os seus olhos fixos em Jesus. Essa é uma manhã de confiar naquele suprimento sobrenatural que já está disponível para você antes da fundação do mundo. Um cordeiro já foi providenciado para você. Há um suprimento. Antes do plano já existe um suprimento. E você precisa confiar que esse suprimento está disponível. Ele está disponível para hoje. Ele está disponível para amanhã. Ele está disponível para depois de amanhã. E essa será uma fase em que você vai beber da chuva do céu. Essa será uma fase em que você vai comer do pão do céu. E você viverá uma ampla suficiência. Essa não é uma fase de aperto. Essa não é uma fase de estar no limite. Se você submete a sua mente a esse sistema, você vai se submeter a um jugo que é desigual. Mas se submeta ao meu jugo, que é leve e suave. E quando você se submete ao meu jugo, que é leve e suave, mesmo em épocas de grande investimento financeiro, haverá um grande investimento de suprimentos. Você pode se conformar só com um tênis ou com um sapato, mas Deus pode te dar o tênis e o sapato. Vamos rir um pouco. Eu sou empolgado com Deus. Em Gênesis 22:6, Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. E no versículo 14 chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Diz comigo: o Senhor proverá. Em 1 Reis 17:5, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Quando o homem quer fechar a mão, Deus tem outros métodos de alimentar o seu povo. Deus tem outras formas de suprir o seu povo. Se o homem se nega, Deus vai ter outras formas. Estamos vendo aqui que esse homem não foi alimentado por outro homem. Foram os corvos que trouxeram comida para Elias. Aleluia. Carne de primeira, picanha. 1 Reis 17:8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimento para a viúva no meio de uma fome. Quantos estão prontos para receber um suprimento que vai durar o ano todo? Aleluia, Deus já te cuidou de você do começo ao fim do ano. Em Deuteronômio 11:10 diz: a terra que eu tenho para você não é como a terra do Egito, em que você irrigava a pé, mas a terra que eu tenho para você é uma terra de montes e vales, é uma terra que você bebe da chuva do céu, é uma terra que o Senhor cuida dela do começo ao fim do ano. Deus vai cuidar de você do começo ao fim do ano. Amém? Então fique empolgado, porque o suprimento que está hoje vai estar amanhã, vai estar depois, e Ele vai cuidar de você em épocas boas e em épocas ruins. Irmãos, alguns precisam parar de ver tanta notícia sobre economia, sobre o que está acontecendo. Se você ficar se conectando a isso, você vai entrar em uma pressão que não é o sistema ao qual você está estabelecido. Amém? Aleluia. Em 2 Reis 4:1, Deus sobrenaturalmente cancelou a dívida da viúva. Eu creio que nós estamos vivendo o cancelamento de dívidas. Quando o tempo de Deus entra no seu tempo, aquilo que poderia durar anos, Deus pode resolver em segundos. Então Deus pode entrar em financiamentos. Deus pode entrar em coisas que foram divididas em 172 vezes, e você vai ter que pagar em 10 anos. E um mover de Deus. Não, eu estou falando com alguém aqui hoje pela manhã. Um mover de Deus pode resolver essas parcelas assim. Um mover de Deus pode promover cancelamento de dívidas. Aleluia! Então não se comporte como alguém que vai ser suprido. Se comporte como alguém que já está suprido.
Porque o tempo de Deus pode acelerar os processos. Ah, não, irmão, tem um processo natural para isso, mas o tempo de Deus pode entrar nesse processo. Eu estava uma vez fazendo um check-in aqui em Recife, e por causa de tantas viagens que a gente faz, a minha categoria permite que eu tenha um check-in diferenciado. Então, naquela categoria que eu estava, eu não precisei enfrentar aquela fila que o check-in normal estava enfrentando. Eu era o próximo da minha fileira, e lá naquela outra fileira tinha um caracol de tanta gente. E eu identifiquei um colaborador do ministério que estava no meio daquele povo, devia ter umas 30 pessoas na frente dele. E eu disse: ei, fulano, sai dessa fila aí, vem para mim aqui, eu posso colocar mais 3 pessoas comigo. Então ele saiu de 30 que estava na frente e se tornou o próximo. Deus está adiantando processos. Se você fica nesse tempo, você precisa entender: Deus tem o domínio do tempo. A fé tem o domínio do tempo. Então, coisas que estavam em uma ordem cronológica e normal, o tempo de Deus pode entrar no seu tempo. Eu não entrei no tempo daquele colaborador, ele entrou no meu tempo. E porque ele entrou no meu tempo, as coisas foram aceleradas. E eu te digo: Deus está entrando no seu tempo. E porque Deus está entrando no seu tempo, as coisas serão aceleradas. Em João 2:1, Jesus sobrenaturalmente transformou a água em vinho. 180 galões. Eu fico pensando sobre isso, quando eu falo de que Deus entra no seu tempo. O tempo de Deus entra no seu tempo. O que acontece? Havia acabado aquela bebida e Jesus disse: encham os galões de água. E encheram os galões de água. Enquanto eles iam levando para o mestre-sala, aquela água se transformou em vinho. Qual seria o processo normal de tempo para aquele vinho ser feito? A uva precisaria nascer, depois a uva teria que ser recolhida, depois a uva teria que ser prensada, e haveria todo um processo de tempo, se aquilo fosse entrar no tempo do homem. Mas o tempo de Deus entrou no tempo do homem. E aquilo que poderia ser submetido a todo um sistema foi resolvido assim. O tempo de Deus está entrando no seu tempo. E quando o tempo de Deus entra no seu tempo, os processos são acelerados. Oh, glória a Deus, eu estou confiante de processos que estão sendo acelerados. Ah, não se programe para ficar nisso anos e anos e anos e anos e anos. E você pensando: eu vou ter que ficar poupando anos e anos e anos. Não, um mover de Deus. Eu estou falando isso pelo espírito de profecia. Um mover de Deus pode resolver isso em 1 segundo. Eu estava meditando sobre essas coisas. E eu estava no processo de trocar de carro. E eu estava indo, eu fui na loja somente para pesquisar. Você começa aquele processo de pesquisa, né? Você vai na loja, vê um, vê outro, vai em outra loja, conversa com um, conversa com o outro. E eu estava indo na minha primeira ida para fazer esse processo, né? No meu tempo, aquilo poderia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Mas sabe, quando eu cheguei lá, que eu vi o carro, que eu abri o carro, aquilo veio para mim e disse: esse é o meu carro. E o Senhor disse: eu posso acelerar o tempo. Permita que o meu tempo entre no seu tempo. E eu disse: nós vamos acelerar o tempo. E no outro dia, aquela negociação foi fechada. Aquilo poderia durar meses, mas o tempo de Deus entrou no meu tempo. E a mulher disse: a gente recebeu um e-mail agora, esse carro acabou de entrar em promoção. É o tempo de Deus entrando no meu tempo. Amém. Aleluia. Deus não vai ficar nervoso se você quiser levar 10 anos para ter algumas coisas. Mas Deus pode entrar nisso e antecipar o que já está destinado para você. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que está querendo segurar, que tudo que está querendo atrasar, perde a força agora. E que o tempo de Deus vai entrar no seu tempo. E você vai usufruir de toda boa dádiva, todo dom perfeito, que vem do Pai das luzes, que nunca muda. Diz comigo: Pai das luzes, nunca muda. Aleluia.
Aleluia! E quando nós confiamos nisso, nós confiamos que o tempo de Deus está entrando no nosso tempo. Há uma palavra no hebraico chamada moed, que significa um tempo aberto por Deus para algo específico. E quando nós estamos submetidos ao moed de Deus, nós estamos submetidos à estrutura divina que nos permite viver o seu tempo no nosso tempo. Então eu creio que essa é uma manhã em que processos estão sendo acelerados. Coisas que poderiam durar anos vão durar dias. E que o tempo de Deus entrando no seu tempo. E você verá a glória de Deus em uma medida que você ainda não viu e não presenciou. Eu quero despertar em você uma expectativa. E como Paulo fala em Filipenses 1,18, ele estava preso, abandonado por alguns, vivendo situações ministeriais. Coloca aí, por favor, Filipenses 1,18 na tela. Filipenses capítulo 1, versículo 18, de preferência na versão NVI. Se você já tiver outra versão aí, pode colocar que você tiver. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Verbo da vida, igreja. Deu certo? Filipenses 1,18. Abre aí comigo. Filipenses 1,18. Vamos lá. Filipenses capítulo 1. Versículo 18. Está lá? Ok. Mas que importa? Diz comigo. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja por fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Coloca o próximo. De fato, sim, sempre me alegrarei. Ele estava vivendo situações difíceis no ministério, situações difíceis na família, e ele disse, de fato me alegro. E eu quero já me antecipar, diabo, e dizer para você que se isso não mudar amanhã, eu vou continuar me alegrando. Se os sintomas permanecerem, eu vou continuar me alegrando. Se o diagnóstico financeiro não mudar, eu vou continuar me alegrando. Coloca o próximo, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Há algumas versões que dizem, isso resultará na minha salvação. Isso resultará em saúde total. Isso vai terminar da forma que Deus determinou. Paulo era um homem, irmãos, que viveu muitas situações de oposição. E ele sabia, o tempo da minha partida não chegou, então Deus vai aparecer. Amém? Eu te digo, levante a sua expectativa, porque há uma intervenção de Deus que vai aparecer. Não sei se você já assistiu o filme com alguém que já sabe o final do filme. E você está lá, você nunca assistiu e parece que o principal do filme vai morrer. Mas quem assistiu disse, não, vai aparecer alguém agora. E vai entrar em cena, né? Ele estragou toda aquela expectativa que você estava, mas ele já sabia o final do filme. E o que Paulo está dizendo aqui é, eu sei como esse filme termina. Eu sei que a intervenção de Deus vai chegar. Eu sei que essa oposição vai ter que ceder ao poder sobrenatural. E ele continua dizendo no próximo texto, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Eu quero te dizer uma coisa, alguns precisam levantar uma expectativa aqui. Uma expectativa de que algo bom, algo que só Deus pode fazer está para acontecer. Amém? Aleluia. Quando Elissa tinha uns 3 anos mais ou menos, e a gente dizia assim, Elissa, vamos passear. Ela podia estar chorando, podia estar brincando, ela sabia que passear era algo bom. Ela não sabia direito o que estava para acontecer, mas ela sabia algo bom está para vir. Então ela se animava, botava o sapato no pé, ficava na porta dançando, dizendo, papai, passear, vamos passear. Ela não sabia o que estava por vir, mas ela sabia algo bom está para acontecer. Algo diferente está para acontecer. E Deus está falando com alguns aqui, vamos passear. Você tem pensado demais sobre algumas coisas, e Deus está dizendo, vamos passear. Se alegre, se anime, porque algo bom está para acontecer. Oh, aleluia. E quando eu sei que algo bom está para acontecer, eu me animo. Eu
Eu me empolgo. Eu estou com aquele friozinho na barriga. Vai ser diferente. Vai ser novo. E quanto mais impossível parece, mais você sabe que possível é. Porque você está em Deus, você está na vida, você está na graça. Você está em um regime que é segundo a lei do Espírito de vida. E coisas sobrenaturais vão acontecer. Amém? Então quantos estão prontos para coisas sobrenaturais acontecer? O tempo de Deus entrando no seu tempo. E não haverá dúvidas de que Deus está envolvido nisso. E sabe, vou encerrar com isso. Quando nós estamos, se você já foi em um jogo de futebol, e quando você vai num jogo de futebol, são quantos jogando embaixo? É 22? Olha, eu estou bem entendido de futebol. Tem 22 jogando e às vezes o estádio pode ter 10 mil, 20 mil. E tem ingressos que são caros para você participar de alguns campeonatos. Quem pagou para assistir, ele vai sair de lá mais pobre, porque ele pagou para assistir. Mas quem estava jogando vai sair de lá com mais dinheiro. Quando estamos em um ambiente onde Deus está se movendo, você tem duas oportunidades: assistir ou jogar. Aleluia! Aleluia! E quando você só assiste, você não sai da mesma forma. Mas quando você decide jogar, você diz: eu não entendo, mas eu me alegro essa manhã. Eu estou sem vontade nenhuma de rir, mas eu vou rir essa manhã. Porque os processos estão sendo acelerados. Aleluia. Como você se comportaria se aquela resposta que você tanto quer acontecesse agora? Não é semana que vem, é agora. A unção de Deus está trabalhando agora. E milagres estão acontecendo agora. Boas notícias estão acontecendo agora. Cura está acontecendo agora. Prosperidade está acontecendo agora. E tudo que o inimigo roubou está sendo restaurado. Se ele roubou a saúde, será restaurado. Se ele roubou dinheiro, será restaurado. Se ele destruiu sua família, será restaurado. Deus vai restaurar todas as coisas. E você vai ver o favor de Deus em uma medida o qual você nunca desfrutou antes. Aleluia. Dê o maior brado que você já deu em toda a sua vida. Meu Deus do céu, como é que a gente para um culto desse, hein? Meu Jesus, mas o culto não para não. Continua na nossa casa, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, vivendo uma vida para louvor e glória do Senhor. Graças a Deus por isso. Bem, essa atmosfera, esse ambiente, esse poder liberado da parte do Senhor, através da sua palavra, através da sua unção, aqui na nossa igreja temos vivido isso de uma forma muito especial. Estou muito feliz, para a glória de Deus, estamos avançando, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, deixando você na comunicação do Vila Júnior, o meu querido amigo Vila Júnior, grande comunicador da 100.7, mas desejando a você um final de semana abençoado, desejando a você um dia poderoso e repleto de paz, de alegria, de muitas bênçãos. E deixando também para você o convite, esteja conosco amanhã, 10 da manhã e 18h30, Rua Gonçalves Dias, 65, coração de Campo Grande, no centro mesmo aqui, bem pertinho do antigo terminal de Campo Grande, perto da Praça de Campo Grande, está a Igreja Verbo da Vida. Um templo preparado com muita unção, com muita graça. Sabe por quê? Porque não é só o templo, não, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós, Deus habita em nossa vida. E é na nossa vida que Ele opera de uma forma muito poderosa. E eu quero que você venha, você e a sua família. 10 da manhã e 18h30, domingo da família, no Verbo da Vida. Vem participar, vem ser bênção e segue nas redes sociais, @Cristiano Arcoverde, este que vos fala. Você pode me seguir no Instagram, no YouTube, também no Facebook. E a nossa igreja, @Verbo Recife Campo Grande, Instagram, YouTube e Facebook. Não esqueça também, Verbo Recife Campo Grande. Aqui é o seu lugar. Fica na paz, um abraço. Até o próximo sábado. Verbo Cast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe. Viver na plenitude, tudo aquilo que Deus planejou para mim, nunca dependeu de apenas conhecer
ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você.